Sejam bem-vindos ao Na Paleta, eu sou o Victor Romancini e no vídeo de hoje eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para iluminar a sua casa. Vem comigo! E eu aproveitei que eu já estou aqui no Shopping dos Lustres em Jundiaí para poder fazer as escolhas de um novo projeto luminotécnico e me deparei com esse lustre aqui que eu já utilizei em um projeto. A única diferença é que esse aqui que está aqui na loja, ele tem o vidro leitoso que deixa a luz um pouquinho mais difusa, mas eu já vou comentar isso com vocês mais pra frente. No meu projeto eu utilizei o vidro translúcido para que a gente conseguisse realmente visualizar a lâmpada na parte interna com os filamentos, que fica muito elegante também. O legal é essa customização e nisso eu vou falar um pouquinho para vocês desse tema tão importante que pode destruir os nossos projetos. Então a gente precisa ver com muita calma. E agora eu vim aqui para o meu estúdio para poder dar um pouquinho mais de detalhes e falar um pouquinho mais de cada um desses tipos de iluminação que a gente pode trabalhar dentro dos nossos ambientes ou valorizar dentro dos ambientes que nós já temos. Vamos começar então entendendo o que é a luz natural e a luz artificial e quão importante ela é dentro dos nossos projetos. A luz natural, obviamente, é essa luz que nós temos do dia e valorizar essa iluminação dentro dos nossos projetos é extremamente importante porque a gente vai conseguir fazer com que a veracidade das cores, de tudo que a gente tem dentro do ambiente, ele fique muito mais intenso porque a luz natural é a base de tudo. O sol é a base para a criação das lâmpadas e das tonalidades de cores de cada uma delas. E quando a gente está pensando num projeto luminotécnico ou iluminar bem o nosso espaço, a gente tem que focar realmente aonde tem os pontos mais escuros de cada ambiente. Então, se eu tenho uma iluminação natural muito bacana, vindo, por exemplo, aqui da minha frente, eu tenho uma super janelona, eu tenho que focar um pouco mais do outro lado para que a gente consiga ter essa compensação de luz, isso quando a gente está falando da iluminação durante o dia. Mas é importantíssimo que essa iluminação artificial, ela durante a noite, ela consiga trazer essa função que é muito importante dentro do espaço, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente para vocês, mas também valorizar a decoração, o espaço, o conforto que nós estamos dentro do ambiente. Então, iluminação natural, sempre preservar o máximo possível e compensar com a iluminação artificial. E pensar que nós vamos utilizar à noite, então a gente precisa dosar essa intensidade de luz para a noite. Se você quer um espaço um pouco mais confortável, se é um espaço um pouco mais de trabalho, então tudo isso a gente vai dosando aqui nessa intensidade de luz natural e luz artificial. Falando um pouquinho sobre as iluminações artificiais que a gente pode trazer para dentro do ambiente. Hoje ela é imprescindível porque, como eu já disse, nós estamos replicando a luz do sol dentro de casa para que a gente consiga ter uma boa vivência dentro de casa, dentro do trabalho ou qualquer ambiente comercial que a gente for trazer também. Então é muito importante a gente pensar na função que a gente está trazendo para dentro de cada ambiente. Se nós estamos falando de um quarto, não vai ser a mesma iluminação artificial que a gente está trazendo, por exemplo, do que para um ambiente comercial, do que para um escritório ou até para a sua sala de estar. Então a gente pensar primeiro na função que nós queremos para o ambiente é a parte mais importante para começarmos a pensar numa iluminação confortável. Quando a gente fala, por exemplo, de um quarto, onde a maior tendência é que a gente tenha essa questão do conforto, do aconchego, a gente vai trabalhar muito mais com uma iluminação indireta, a partir de abajures, arandelas, plafons ou lustres, que a luz ela não é diretamente focada em algum objeto ou no ambiente como um todo. Não que a gente não possa trabalhar com as duas mescladas, mesmo porque a maioria dos quartos hoje contém, por exemplo, a parte do armário, onde a gente tem essa parte de armazenamento, onde a gente sim precisa de uma iluminação um pouco mais focada, mais direcionada, para que a gente consiga enxergar as coisas dentro do armário e tudo mais. Então a gente trabalhar nessa compensação dentro de um quarto, por exemplo, é a coisa mais adequada. Então abusar em abajures, arandelas e uma iluminação focada para o trabalho, para onde a gente realmente precisa,
E muito importante, dividir isso em circuitos dentro do seu projeto luminotécnico, projeto elétrico também. Por quê? Porque você vai conseguir criar cenas diferentes para cada utilização. Se eu estou na cama e quero apenas ler um livro, você tem a possibilidade de acender só o abajur. Se eu estou indo me trocar, por exemplo, dentro do closet, escolher minha roupa, dentro do armário ou tudo mais, eu preciso de uma luz um pouco mais direcionada para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo ali dentro do ambiente. E lógico, diferente disso, a gente pode pensar agora, vamos colocar um outro exemplo, numa sala, por exemplo. Na sala a gente também pode trabalhar com esses dois tipos de iluminação, a indireta e a luz mais focada, mas para utilizações diferenciadas. Então, se a gente tem uma sala de TV, obviamente a gente vai acabar trabalhando um pouquinho mais com a indireta. Então, sempre pensar na função para a gente começar a escolher muito bem esse tipo de luz artificial que a gente está trazendo para cada ambiente. Resumindo, nós temos 3 tipos de iluminação muito importantes no nosso dia a dia: a geral, a de foco e a de tarefa. A geral é realmente para trazer aquela iluminação do ambiente como um todo, bem homogênea, para que a gente consiga ter essa vivência dentro do espaço. A de foco, para a gente realmente trazer o foco para algum objeto, alguma peça. É muito utilizado e foi muito utilizado, por exemplo, os spots em corredores, onde a gente consegue deixar ele demarcado. Então, esse é um tipo de iluminação de foco que a gente costuma trazer também dentro dos projetos. E a iluminação de tarefa, que é exatamente pensar na tarefa que nós estamos executando. Então, por exemplo, na cozinha, em cima do armário superior, um LED para poder iluminar bem a bancada. Na iluminação de trabalho de um escritório, por exemplo, também trazer essa iluminação bem confortável para que não gere tanta sombra. Então, tudo isso é pensado nesses 3 pilares aí da iluminação. Então já descobrimos o ambiente, a função e como que a gente pensa para desenvolver essa iluminação para cada espaço. Agora vamos falar de uma polêmica muito importante para complementar tudo isso. Luz quente ou luz fria? Essa polêmica vai existir talvez para sempre, porque todo mundo tem o seu jeito de se sentir bem com a iluminação, na verdade, né? Tem gente que é um pouco mais noturna, então tem o hábito de gostar um pouco mais de luzes mais quentes. Tem pessoas que são mais diurnas, então ela tem essa ideia da iluminação um pouco mais fria para poder te manter realmente ativo. E é exatamente isso. Esse é o poder que a iluminação tem dentro dos nossos ambientes, de te deixar mais ativo ou de a gente trazer um pouquinho mais de conforto. Hoje em dia, quando nós falamos de lâmpadas, a maioria hoje já é em LED. Então a forma de você conseguir enxergar na lâmpada qual que é a temperatura dela, normalmente vem escrito quente, fria, neutra, mas também é ver a partir da numeração e um casinho que vai no final, que é o Kelvin. Então ela varia desde 2000K, que são as lâmpadas mais quentes, até 6500K, que são as lâmpadas mais frias. Essas lâmpadas, elas estão ali para representar o ciclo circadiano, que é o ciclo que o Sol faz durante o dia. Então, nas manhãs nós temos uma iluminação um pouco mais fria, um pouco mais esbranquiçada, às vezes até um pouco mais azulada. E quando vai chegando para o final da tarde, o nosso famoso Golden Hour, para tirar aquela foto daquela selfie, para postar no Instagram, é a lâmpada um pouco mais quente. Então nós temos a tendência do meio-dia até o final do dia, né, até o final desse ciclo do Sol, a gente ter uma iluminação um pouquinho mais confortável, onde a gente consegue se sentir um pouco melhor, onde traz um corado para a pele, onde a gente consegue trazer realmente esse aconchego. Dentro dos meus projetos, por exemplo, eu utilizo de 4000K a 2500K, que são as luzes mais confortáveis, essas do meio-dia até o final da tarde, por exemplo. As de 4000K para baixo, que são até os 6500K, na verdade, nós estamos falando da lâmpada mais fria, então essas eu nunca uso em projetos. A não ser que seja uma proposta muito específica, quando a gente vai entrar diretamente na função, que necessita de uma luz que tenha essa qualidade de reprodução de cores e tudo mais que a gente vai comentar também.
na paleta de hoje é para você arrumar aquele cantinho da sua casa que tá meio sem vida, meio borocochô. Aqui eu trouxe algumas ideias com decoração e também trazendo um dos pontos mais importantes dentro dos nossos projetos, que é a iluminação. Eu escolhi esse abajur de cúpula um pouco mais alto para criar essa imponência nesse canto que não tem muita informação e ainda trazer essa iluminação indireta aqui para minha sala, lógico, complementando com as ideias aqui dos tecidos do sofá. Esse abajur foi muito prático porque eu achei ele pronta entrega no Shopping dos Lustres também, então consegui rapidamente trazer esse cantinho para vocês. Vamos falar então um pouquinho mais sobre a função na hora das escolhas, da iluminação e da temperatura de cor que nós já falamos. Quando a gente está falando de um hospital, por exemplo, a ideia é que nós precisamos pensar que é um ambiente que está o tempo todo em trabalho. E a luz fria, ela tem a tendência a te deixar mais desperto, mais ativo. Então, por isso que grande parte dos hospitais, não posso dizer com certeza todos, porque provavelmente deve ter algum que não trabalhe com a lâmpada fria, mas a maioria deles trabalha diretamente com lâmpadas frias, justamente por conta dessa atividade. E ela tem essa questão do despertar, que é muito importante para um ambiente cirúrgico, por exemplo, ou até mesmo industrial. Né? Quando a gente fala de indústrias, de sistemas, de maquinário, onde tem um fluxo, a gente precisa dessa iluminação também que desperte um pouquinho mais e não traga tanto esse conforto para dentro do espaço. Para a gente ter não dizer uma regra, mas a gente começar a compensar um pouquinho isso, as lâmpadas mais quentes, mais confortáveis para ambientes que proporcionam isso. Então, por exemplo, dentro de um hospital, se a gente quiser trabalhar na recepção com uma luz um pouco mais quente, eu não vejo problema nenhum, justamente porque ali a pessoa está se sentindo um pouco mais confortável, já não é uma coisa muito agradável de estar no hospital. Mas no centro cirúrgico, sim, a gente precisa trabalhar com uma luz que represente realmente essa atividade que o ambiente está proporcionando ali. Então essa questão da função e a temperatura de cor é muito importante na hora das escolhas no projeto. Mas e agora, Vitor? O que eu vou colocar na minha cozinha então, no meu banheiro? Porque eu sempre coloquei luz clara, clara entre aspas, né? Porque a gente já comentou um pouquinho sobre isso, e é sempre branca. Eu, particularmente, nos meus projetos, eu nunca utilizo as luzes brancas, justamente por conta dessa situação que a gente acabou de comentar. Quando a gente está em casa, a gente está pensando num projeto, a luz ela interfere bastante, principalmente na tonalidade dos ambientes, dos móveis que a gente está colocando, das cores. Ela interfere bastante no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Então, pensar que a casa e os espaços comerciais que a gente está trazendo é sempre para pegar uma característica um pouco mais de conforto, de relaxamento e tudo mais, a gente trabalhar com luzes de 4.500, 4.000K a 2.500, 2.000K, que são as lâmpadas mais quentes, são sempre mais aconselhadas, mesmo na cozinha e nos banheiros. Por quê? Cada vez mais as cozinhas elas são integradas com os ambientes, com sala de estar, com gourmet. Então agora você imagina, você acende aquela sala integrada linda, maravilhosa, com o melhor que você pode colocar dentro do seu espaço, e aí você acende uma luz branca e uma luz amarela na sala. Isso não faz sentido. A gente vai criar uma percepção visual dentro do ambiente muito contrastante. E aí a gente não vai conseguir distinguir o que é uma tonalidade e o que é outra por conta dessa interferência que a gente tem das luzes brancas e das luzes mais amarelas. Mas também uma outra coisa muito importante que dita realmente qual que é a qualidade da sua lâmpada em primeiro lugar e a reprodução de cor é o IRC, que é o índice de reprodução de cor de cada lâmpada. Quando a gente chega mais próximo do 100%, nós estamos falando de lâmpadas que representam mais fielmente a luz do sol. Então ela vai representar muito melhor as cores, inclusive. Só para você ter uma noção, o vermelho é uma das cores mais difíceis de ser representada dentro das lâmpadas. E para a gente conseguir uma representação correta do vermelho, nós precisamos de um índice de reprodução de cor, o IRC, de uma lâmpada acima de 90%. Vamos ser um pouco mais técnicos agora? Vamos falar sobre watts e lumens. São duas coisas completamente diferentes e a maioria das pessoas confunde o watts com a potência que essa lâmpada vai ter na incidência de luz dentro do lux, que são essas peças, né, o ambiente onde essa luz vai bater.
o que acontece? O watts, ele é especificamente para a gente ver a potência de consumo dessa lâmpada de energia. Então a gente nunca pode pegar, por exemplo, uma lâmpada que tem 9 watts, duas lâmpadas de 9 watts, elas podem sim ter a quantidade, a incidência de luz diferente. Por quê? Porque o que vai dizer o que é essa potência de luz, né, essa incidência de luz que ela vai, ao acender, né, que ela vai liberar para dentro do espaço, é o lúmen. Então, são dois pontos muito importantes da gente visualizar. O quanto que essa lâmpada vai consumir em energia, watts, e o quanto essa lâmpada vai iluminar o espaço, que são os lúmens. Que esse é muito importante para a gente ver no nosso dia a dia, sim, na hora de um projeto luminotécnico. Gente, falar sobre iluminação é uma coisa que a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso. Isso que eu quis trazer para vocês é um pouquinho de como que a gente consegue começar um projeto de iluminação, ou se você está pensando na sua própria casa, uma casa mais antiga, uma casa que você já tem, como você consegue melhorar o seu ambiente, é exatamente pensando nessas características de função, de temperatura de cor, e que a gente conseguir entender isso já é o primeiro passo para que a gente consiga melhorar o nosso aspecto do dia a dia dentro de casa, essa saúde realmente de casa que a gente vai ter. É o que eu falo, a iluminação é muito sobre sensibilidade. É o que eu coloco dentro do Sweet Living, por exemplo, que é o método que eu desenvolvo para criar os meus projetos. Então a iluminação não necessariamente a gente precisa pensar de ter que estar tudo muito iluminado, de ter que ter luz em todos os cantos. Aliás, dentro dos meus projetos, se você for ver as características de luz, eu sempre busco cenas diferentes. Então, trazer diversas possibilidades de você acender tudo ou ter a mínima luz possível dentro do ambiente é a melhor característica. Por quê? Porque a iluminação vai se adequar à sua forma de vida, à sua forma de receber, ao seu dia a dia, e não você ter que se adequar à iluminação, que isso é uma coisa que a gente não quer hoje em dia, ainda mais aplicando o Sweet Living, né, gente? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre esse tema incrível que é a iluminação. Muito obrigada e até o próximo Na Paleta!